Nesse vídeo eu vou te contar sobre as obras O Cerrado Está Morrendo, da revista Darcy, e quando e por que os seres humanos começaram a falar. Oi gente linda, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Maria, mas bora pro que interessa. Vamos começar com O Cerrado Está Morrendo, da revista Darcy. Bom, a revista Darcy, ela é especializada para tratar das questões do meio ambiente, da sustentabilidade e principalmente da preservação da natureza no Brasil. O artigo que ela lançou, O Cerrado Está Morrendo, chamou muita atenção para a situação deste importante bioma brasileiro. Só para te refrescar a memória, o Cerrado é um dos principais biomas do Brasil. Ele é reconhecido pela sua rica biodiversidade, pela sua variedade de espécies também, tanto vegetal quanto animal. Porém, nas últimas décadas, o Cerrado tem enfrentado diversos desafios ambientais, incluindo principalmente o desmatamento, a conversão de áreas para a agricultura e pecuária, a exploração desordenada dos recursos naturais e as mudanças climáticas. Nesse artigo, a revista Darcy se aprofunda dentre essas questões, destacando os impactos negativos do desmatamento e da degradação deste ambiente, e focando principalmente nesse desmatamento, ele tem ocorrido devido à expansão agrícola, com abertura de áreas para a plantação, que pode ser muito bom para o comércio, para a economia, para a gente que precisa comer, mas que não faz bem ao meio ambiente, porque ele é basicamente devastado. E essas plantações elas seriam para soja, milho, algodão e criação de gado. Justamente essas atividades econômicas têm causado a perca de habitats naturais, que leva à diminuição da biodiversidade. Isso não é nem um pouco legal, porque leva ao desequilíbrio do ecossistema do Cerrado. Além disso, a exploração desordenada dos recursos hídricos também tem afetado negativamente o Cerrado. Porque, ele é conhecido como a caixa d'água do Brasil e tem sido muito explorado. Porque uma das maiores fontes de energia do Brasil é a hídrica. Essa extração excessiva de água tem levado à diminuição dos recursos hídricos. E isso é algo, bem sério. Que não afeta só a biodiversidade, mas também as comunidades que necessitam das águas, que são usadas para esses recursos hídricos e que são explorados. Focando agora nas mudanças climáticas, o aumento da temperatura faz com que as secas sejam mais frequentes, que tem um impacto negativo na vegetação e na fauna do bioma. As espécies que habitam esses ambientes, por mais que elas tentem se adaptar, elas estão sofrendo com essas mudanças climáticas. Então é muito necessário que haja preservação deste bioma. É crucial o fortalecimento das áreas que já são protegidas, a implementação de práticas agrícolas que sejam sustentáveis, o incentivo a pesquisas científicas e principalmente a conscientização da sociedade sobre a importância deste bioma. São algumas das estratégias que podem garantir a sobrevivência e a recuperação do nosso cerrado, que tem sofrido grande descaso e muita exploração. Eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo essa revista, então caso vocês queiram ter mais informações sobre ela, é só acessar o link aqui na descrição. Belezinha? Vamos para a próxima obra. Quando e por que o ser humano começou a falar? Nossa linguagem verbal pode ter 500 mil de anos, que não é pouca coisa. E se você acha que os hieróglifos são antigos, você precisa repensar. Atualmente, existem mais de 6.500 idiomas no mundo. Como raios os cientistas podem descobrir qual é o mais antigo? Quando se fala em língua antiga, podemos pensar no sânscrito, no egípcio antigo ou até no dialeto babilônico. Mas isso não está nem perto do início da história. De acordo com Tallerman, as línguas que chamamos de antigas não chegam a ter mais de 6.000 anos. E são fundamentalmente as mesmas de hoje. A real origem da linguagem verbal pode ser rastreada em um período que vai pelo menos até 50 mil anos atrás. Mas a maioria dos cientistas acredita que é bem mais antiga do que só 500 mil anos atrás. Vamos lá, existem 6.500 idiomas no mundo todo. Esses 6.500 idiomas tiveram uma origem. Acredita-se que tiveram uma origem em um único idioma. Em uma forma, não idioma, mas em uma forma de linguagem verbal. Então a gente meio que teria um ancestral em comum. E mapear isso é possível, porque aí entra a biologia. A genética indica que todos nós viemos de uma população relativamente pequena da África. Os fósseis dos nossos ancestrais dão algumas pistas de quando nós começamos a conversar. Por quê? Porque o discurso e a fala, de alguma forma, é uma respiração elaborada. Meio que nós estamos respirando com um maior controle, para que com esse controle a gente consiga produzir sons. E pra gente conseguir isso, a gente precisa ter um controle do nosso corpo. Um controle muito preciso muscular. O nosso diafragma, ele é muito mais desenvolvido e ele tem mais nervos.
do que, por exemplo, nossos parentes mais próximos, os macacos. O resultado de ter esses nervos é que a nossa medula espinhal é um pouco mais grossa nessa área do que a dos macacos. E a coluna vertebral também precisa ser mais larga. E se você olhar para os neandertais, cerca de 600 mil anos atrás, ele tem essa expansão na coluna vertebral. Mas se você olhar 1 milhão de anos atrás, para o Homo erectus, uma espécie anterior ao humano arcaico, essa expansão na coluna vertebral ela não existe. E graças a isso nos dá uma ideia de quando os seres humanos começaram a usar a linguagem verbal. Aí a gente fica, qual foi o primeiro hominídeo que começou a falar? Além dos registros fósseis, os estudos na genética nos ajudaram a evoluir com esse pensamento, trazendo um gene chamado FOXP2, que é comum em todos os primatas. Mas como nós, seres humanos, nós temos uma versão meio que mutante. Não os mutantes do X-Men, calma gente, não é pra tanto. Mas a gente tem meio que uma mutação nele, que meio que pode explicar por que raios a gente consegue falar, mas os chimpanzés não. Porque sabemos que ele tem uma função principal na questão da fala. Porque as pessoas que não possuem ele têm uma dificuldade enorme na questão da fala. Voltando para os neandertais, tinham essa variação no FOXP2, a mesma que nós, humanos modernos, temos. O que ainda mais reforça a teoria de que eles conseguiam falar também. Mas saber se eles desenvolveram a fala já é outra questão. Porque capacidade, geneticamente falando, e de acordo com os fósseis encontrados, sim, eles tinham essa capacidade. Agora, se realmente acontecia, era outra coisa. Porque, de acordo com o nosso linguista Tolman, o som da linguagem falada não equivale à linguagem. Nós temos todo um sistema de palavras, nós temos a gramática, como que a gente monta uma frase na negativa, na interrogativa, como que a gente se comunica, a gente tem um sistema. Só você falar palavras soltas não é linguagem, de acordo com Tolman. Por isso é muito difícil você ir pelos fósseis e pela genética para você saber se realmente acontecia a fala, a linguagem, com o sistema, com símbolos naquela época. Então, dizer que eles tinham a capacidade não é dizer que eles realmente falavam. Algumas pessoas discutiram sobre o tamanho do crânio, se ela fazia alguma diferença, mas como a gente não sabe exatamente o tamanho que um crânio tem que ter para você ter a capacidade de falar, essa hipótese foi meio jogada super de lado. Então não importa se o crânio dos nossos antepassados eram maiores ou menores, a gente não tem como ir pelo tamanho da cabeça da pessoa para saber se ela tem a capacidade de falar ou não. De acordo com a pesquisa feita no artigo que tá aqui na descrição, que eu vou deixar caso você queira ler. Aí a gente fica naquilo, será que a primeira palavra que foi dita foi um oi? Bom, a gente não pode dizer com certeza quais foram as primeiras palavras ditas por nós, porém, olhando os primatas, chegamos à teoria de que as primeiras palavras utilizadas fossem palavras como águia, leopardo, sabe, comida, ou apenas um cuidado, esse tipo de coisa. E uma alternativa seria o nosso psiu, oi, tchau, obrigado. Porque se você parar pra pensar, todas as línguas têm uma variação de oi, obrigado, tchau, psiu. Tem essa variação. Então, tem uma base, tem uma fonte de onde veio todas as outras. É por isso que essa teoria também é considerada. Reflexões também podem estar por trás do desenvolvimento da linguagem. Porque normalmente quando você tá com seus amigos e tal, com a sua família ali almoçando, sei que a gente normalmente almoça agora assistindo TV, mas no geral quando a gente vai no restaurante, a gente compartilha conversas. Então acredita-se que enquanto estava ali ocorrendo a refeição, ocorria fala. Porque os primeiros humanos podem ter começado a cooperar juntos. E por conta disso, a falar mais. Porque quando você tá com alguém, você tem que ter uma forma de se comunicar com a pessoa. Tipo, vai pela esquerda que eu ataco pela direita. Uns negócios assim. Então, tipo assim, numa cooperação tem que ter diálogo, entendeu? Tem que ter um help. Help here. Comida, comer, pegar e, entendeu? Tem que ter essas coisas. Mas também tem o valor da fofoca, da conversa, daquela me fala as novidades, colega. Porque a gente também chega em uma parte de socialização, de querer aliados, por exemplo. De descobrir informações, descobrir o que tá acontecendo. Ah, aquela tribo ali não tá passando fome. Aquela ali não morreu. Como é que ela fez isso? Vamos fofocar, vamos conversar, vamos descobrir. Porque eu não quero morrer daquela doença e eu quero comer também enquanto eles estão comendo. Eles acharam aquela carcaça daquele leão enorme? Onde? Entendeu? Pensando dessa forma, o diálogo passa a ser mais complexo.
E aí também vem o ponto de quando nós começamos a contar as histórias. E isso me lembra muito os Croods, porque eles viviam de histórias, principalmente o Guy. Quando o Guy chegou e falou do amanhã, todo mundo se encantou e queria ouvir histórias dele, porque também passar o conhecimento adiante, a história adiante, é um ponto muito importante para ter esse histórico cultural, para passar as informações para frente. Olha, se você fizer isso, você não morre. Se você fizer aquilo, você morre. Entendeu? Essa passagem de conhecimento é importante. Enfim, esses foram os pontos dessa obra sobre quando e por que os seres humanos começaram a falar. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like para que ele chegue a mais pessoas que gostem ou precisem desse conteúdo. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva. Não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder um vídeo. Eu posto minha rotina lá na UNB e mais coisas sobre o Paz no meu Instagram. Instagram é ótimo. Instagram, que é esse daqui. E eu vou ficando por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!